Olá, galera, aqui estamos nós para mais um diálogo de Jesus. E eu quero ler com você Atos capítulo 1. Mas já acabou os evangelhos? Ainda tem coisas que ele falou? Tem. Ainda tem. Legal, né? Ainda bem que tem. Não as lojas sim, mas os diálogos. Temos mais algumas coisas para falar. Temos mais alguns episódios pela frente. O livro de Atos também é um livro escrito por Lucas, né? Se você leu o Evangelho de Lucas, ele escreve o Evangelho, ou o seu pergaminho, o seu rolo, para um amigo, Teófilo, contando a vida de Jesus e contando o novo reino que chegava. E agora, o segundo livro que Lucas escreve também para Teófilo, ele começa a falar sobre os resultados desse rei, desse reino, que é a igreja nascente, no primeiro século. Muito interessante ler Lucas e Atos na sequência. Mas vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está falando aqui sobre o Evangelho, né? Lucas está dizendo isso a Teófilo. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, os últimos episódios que nós falamos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Durante 40 dias após a sua ressurreição, ele ainda apareceu aos discípulos. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós temos aqui Lucas ainda dizendo para Teófilo sobre o reino e o rei. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, Jesus disse aos discípulos. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, muito depois destes dias. Esse primeiro trecho da fala de Jesus eu vou dividir em 2 episódios. E o primeiro, aqui em Atos, Lucas está lembrando a Teófilo o que ele também escreveu no Evangelho, em Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos parar por aqui. Então Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele apareceu para as mulheres, ali no túmulo, ele aparece aos discípulos a caminho de Emaús, ele aparece aos seus discípulos que estavam com as portas fechadas, passamos por esse diálogo. Depois aparece quando Tomé não acreditava, e ele vai falar com Tomé: põe a tua mão aqui, lembra? E aparece na praia também aos discípulos, e o texto de Atos diz que Jesus, por 40 dias, apareceu ainda aos discípulos. E ele lembra uma frase de Jesus, num dos diálogos de Jesus após a sua ressurreição, dizendo aos seus discípulos: não se ausentem da cidade, mas fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eu acho que aqui, vou parar por aqui, e aqui eu quero falar com você sobre essa espera. Esse diálogo me faz pensar, tem uma coisa que vem direto na minha cabeça quando eu leio essa passagem. Permaneçam na cidade, até que do alto vocês recebam uma capacidade. Os discípulos sabiam que eles seriam enviados por Jesus para serem suas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou no sentido onde ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho dito. Esse é o diálogo de Jesus com os discípulos que eu passo a dizer agora. Antes da sua partida, Jesus diz aos discípulos que eles deveriam pregar este evangelho em todos os lugares. Jesus disse também que eles deveriam ir por toda a terra. E disse que por onde eles fossem, eles seriam suas testemunhas. E neste trecho ele diz: então vocês não vão ainda. Podemos ir? Não ainda. Porque a gente pode ir agora.
Ainda não. Até que do alto vocês sejam capacitados pelo meu Espírito. A religião nos ensina fórmulas, porque a nossa eclesiologia, ou melhor, o nosso jeito de viver como comunidade, já tem fórmulas pré-estabelecidas para o seu estabelecimento. Nós sabemos como plantar uma igreja, existem métodos para isso. Como formar líderes, existem métodos para isso também. Como formar pessoas para serem professores de escola bíblica, temos nossos seminários para formarem pastores. Eu não estou dizendo que isso a princípio seja ruim, absolutamente. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Estou apenas constatando. E o fato de nós já conhecermos a nossa vida como comunidade, como igreja, como manifestação do reino de forma prática na terra, nos traz certa tentação. Uma tentação, Zé? Sim, uma tentação. A tentação de nós acharmos que nós sabemos como produzir a obra. Disso que eu falei, nós partimos para um segundo passo. Sabemos, por exemplo, como fazer o Espírito Santo se mover. Sim, abaixa a luz, abaixa a música, agora toca alto, prega baixo, agora você grita. Fala com doçura, bem devagar e bem baixinho, e as pessoas vão ser tocadas. Nós temos técnicas neurolinguísticas de como mexer com o povo. Sim, nós sabemos, temos relatórios e temos todo um sistema para crescimento, desenvolvimento, multiplicação. Na verdade, nós sabemos fazer uma igreja existir sem Deus. Não é necessário que o Espírito Santo ali esteja. Nós já temos as músicas. Nós temos as técnicas de retórica, como pregar, como falar, e toda a sistematização de ensino, criação de professores, mestres, formação de lideranças. Temos até sistemas de administração de igreja, coberturas administrativas. A verdade é que este sistema chamado igreja ou sistema denominacional, ele bem que pode existir sem Deus, sem que percebamos. Porque, afinal de contas, a emoção pode acontecer em qualquer show, em qualquer evento. Por que não dentro de um prédio que eu chamo igreja? Desse diálogo de Jesus com os discípulos, dizendo, fiquem na cidade, até que vocês sejam revestidos da capacidade do Espírito, eu acho que tem um ponto aqui importante. Eu já andei com vocês por mais de 3 anos, vocês têm as minhas palavras, minhas parábolas, meus ensinamentos. Eu ensinei para vocês como se relacionarem, como vocês não devem ser maiores uns do que os outros, como vocês devem viver em comunidade. Mas ainda que vocês saibam tudo, fiquem paradinhos aí na cidade, esperando que eu diga a vocês quando e como. Esperando que meu espírito se mova e diga a vocês, agora chegou a hora, é hora de caminhar. É interessante, quando eu leio esse texto, eu me lembro do povo prestes a entrar na Terra Prometida, atravessar o Jordão, estavam no final da sua jornada no deserto, e é interessante como Deus diz ao povo, vocês vão ficar acampados, vocês vão esperar. A hora que eu disser aos sacerdotes, peguem a arca, eles vão pegar, e eles vão passar no meio do arraial. Quando vocês verem os sacerdotes passando com a arca, o povo se levante com as suas coisas e sigam. E mantenham uma distância de 500 côvados entre vocês e a arca, para que vocês vejam direitinho o caminho que eu vou guiá-los. Porque o caminho pelo qual eles vão passar, vocês nunca passaram antes. Cuidado para não sair correndo na frente, porque você sabe onde é que está o Rio Jordão e você pode atravessar a hora que você quiser. Mas eu quero que vocês atravessem no momento que eu quiser, do lado que eu quiser, no ponto que eu quiser e do jeito que eu quiser. É que na religião as nossas fórmulas nos ensinam como e quando. E Deus exatamente não quer que eu faça isso. Será que você já sabe tudo? Como, quando, onde?
Será que você já tem toda a informação? Será que você já está pronto com os teus relatórios para dizer, agora eu sei como fazer a obra de Deus? Bom, se ela é de Deus, eu nunca saberei como ela é feita, porque eu não consigo esquematizar ou equacionar ou sistematizar o sopro de Deus, que tem horas que me diz, fique na cidade, e depois ele me diz, agora levante e ande. Talvez precisemos perder menos tempo com o aprendizado das sistematizações e gastarmos mais tempo com ouvir a voz do Espírito e sermos cada vez mais habitação da sua vontade, para que não tenhamos o risco de meter os pés pelas mãos e, apesar de sabermos fazer tudo, corramos o risco de fazer tudo o que Deus quer sem que Ele esteja onde Ele quer. Valeu, galera! Até o próximo!